quando os presbiterianos lutaram contra o sionismo cristão. Em 2 de dezembro de 2025, os Amigos de Sião fizeram uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores de Israel para trazer mais de 1.000 pastores cristãos dos Estados Unidos para a Cúpula dos Embaixadores da Foz, com duração de 7 dias. O objetivo dessa reunião era doutrinar esses pastores para que eles pudessem voltar para casa e pressionar mais fortemente as pessoas em suas esferas de influência a apoiar Israel. Eventos como essa cúpula e a constante propaganda pró-Israel proveniente da maioria das igrejas evangélicas e da mídia cristã fazem parecer que a Bíblia ensina claramente que todos os cristãos têm uma obrigação moral de apoiar a nação política-militar moderna de Israel. No entanto, em 2002, 131 teólogos presbiterianos ou reformados publicaram uma carta aberta aos evangélicos e outras partes interessadas, o povo de Deus, a terra de Israel e a imparcialidade do Evangelho. Entre os signatários estavam 25 doutores, 7 doutores em teologia e 47 mestres em divindade. A carta aberta é uma crítica mordaz ao sionismo cristão, ou pelo menos tão mordaz quanto um grupo de pastores e teólogos presbiterianos é capaz de fazer. No entanto, essas pessoas tiveram a coragem de fazer algo que os pastores e teólogos presbiterianos parecem não ter coragem de fazer hoje em dia, que é proclamar a teologia em que supostamente acreditam. O que mudou? Todos pensávamos que os pastores frequentavam seminários caros para aprender teologia e que iriam para as igrejas ensinar essa teologia. A realidade é que o que é ensinado nas igrejas protestantes é principalmente determinado pelo que não ofende os doadores ricos. Por alguma razão, quase todos esses doadores são sionistas, independentemente da denominação. Isso parece ser assunto para outro artigo. Não faz muito tempo, a aula padrão da escola dominical em uma igreja presbiteriana conservadora era quando o professor colocava um vídeo de R.C. Sproul. Sendo Sproul abertamente contra o sionismo cristão, esses dias provavelmente acabaram. Nunca soubemos o quanto éramos privilegiados. Como apêndice, aqui está a carta, republicada na íntegra. Carta aberta aos evangélicos e outras partes interessadas. O povo de Deus, a terra de Israel e a imparcialidade do Evangelho. Recentemente, vários líderes da comunidade protestante dos Estados Unidos pediram o apoio a compromissos políticos unilaterais e de longo alcance com o povo e a terra de Israel no conflito israelo-palestino, citando as Escrituras Sagradas como base para esses compromissos. Para fortalecer seu apoio, vários desses líderes também insistiram que falam em nome dos 70 milhões de pessoas que constituem a comunidade evangélica americana. É bom e necessário que líderes evangélicos se manifestem sobre as grandes questões morais de nossos dias, em obediência ao chamado de Cristo para que seus discípulos sejam sal e luz no mundo. No entanto, é outra coisa quando os líderes pedem compromissos baseados numa interpretação errônea das Escrituras. Nesses casos, é bom e necessário que outros líderes evangélicos também se manifestem. Fazemos isso aqui na esperança de poder contribuir para a causa do Senhor Cristo, sem o qual nunca poderá haver verdadeira e duradoura paz no mundo. No centro dos compromissos políticos em questão estão duas proposições fatalmente falhas. Primeiro, alguns estão ensinando que o suposto favor de Deus para Israel hoje é baseado na descendência étnica, e não apenas na graça de Cristo, como proclamado no Evangelho. Segundo, alguns estão ensinando que as promessas da Bíblia relativas à terra são cumpridas numa região política especial, ou Terra Santa, perpetuamente separada por Deus para um único grupo étnico. Como resultado dessas falsas alegações, grandes segmentos da comunidade evangélica, nossos concidadãos e o nosso governo estão sendo enganados em relação aos ensinamentos da Bíblia sobre o povo de Deus, a terra de Israel e a imparcialidade do Evangelho. A seguir, tornamos públicas nossas convicções. Fazemos isso reconhecendo a fé evangélica genuína de muitos que não concordarão conosco. Sabendo que podemos incorrer em sua desaprovação, no entanto, somos compelidos pelas Escrituras e pela consciência a publicar as seguintes proposições pela causa do Senhor Cristo e da verdade. O Evangelho oferece vida eterna no céu, tanto a judeus quanto a gentios, como um dom gratuito em Jesus Cristo.
Vida eterna no céu não é conquistada ou merecida, nem é baseada em descendência étnica ou nascimento natural. 2. Todos os seres humanos, judeus ou gentios, são pecadores e, como tal, estão sob o juízo de morte de Deus. Como o padrão de Deus é a obediência perfeita e todos são pecadores, é impossível para que qualquer pessoa obtenha paz temporal ou vida eterna por seus próprios esforços. Além disso, fora de Cristo, não há favor divino especial sobre nenhum membro de nenhum grupo étnico. Nem fora de Cristo há promessa divina de uma terra terrena ou herança celestial para ninguém, seja judeu ou gentio. Ensinar ou sugerir o contrário é nada menos do que comprometer o próprio Evangelho. 3. Deus, o Criador de toda a humanidade, é misericordioso e não tem prazer em punir sinigares. No entanto, Deus também é santo e justo, e deve punir o pecado. Portanto, para satisfazer tanto sua justiça quanto sua misericórdia, Deus designou um único caminho de salvação para todos, sejam judeus ou gentios, somente em Jesus Cristo. 4. Jesus Cristo, que é totalmente Deus e totalmente homem, veio ao mundo para salvar os pecadores. Em sua morte na cruz, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tanto dos judeus quanto dos gentios. A morte de Jesus cumpriu para sempre e encerrou eternamente os sacrifícios templários judaicos. Todos que querem adorar a Deus, sejam judeus ou gentios, devem agora vir a Ele em espírito e verdade somente por meio de Jesus Cristo. A adoração de Deus não é mais identificada com nenhum santuário específico terreno. Ele recebe a adoração somente por meio de Jesus Cristo, o templo eterno e celestial. 5. A todos os que recebem e descansam somente em Cristo, somente por fé, tanto judeus quanto gentios, Deus dá a vida eterna em sua herança celestial. 6. As promessas de herança que Deus fez a Abraão foram efetivadas por meio de Cristo, o verdadeiro semente de Abraão. Essas promessas não foram e não podem ser efetivadas pelo cumprimento da lei de Deus por parte do homem pecador. Em vez disso, a promessa de herança é feita somente àqueles que têm fé em Jesus, o verdadeiro herdeiro de Abraão. Todos os benefícios espirituais derivam de Jesus, e sem ele não há participação nas promessas. Visto que Jesus Cristo é o mediador da aliança de Abraão, todos os que o abençoam e seu povo serão abençoados por Deus, e todos os que o maldisserem e ao seu povo serão amaldiçoados por Deus. Essas promessas não se aplicam a nenhum grupo étnico, mas à Igreja de Jesus Cristo, o verdadeiro Israel. O povo de Deus, seja a Igreja de Israel na desertícia no Antigo Testamento ou o Israel de Deus entre os Gálatas no Novo Testamento, é um só corpo que, por meio de Jesus, receberá a promessa da cidade celestial, a Sião eterna. Essa herança celestial tem sido a expectativa do povo de Deus em todas as épocas. 7. Jesus ensinou que sua ressurreição foi a elevação do verdadeiro templo de Israel. Ele substituiu o presbitério, os sacrifícios e o santuário de Israel, cumprindo-os em seu ministério sacerdotal glorioso e oferecendo, de uma vez por todas, seu sacrifício para o mundo, isto é, tanto para os judeus quanto para os gentios. Os crentes de todas as nações estão sendo edificados por meio dele neste terceiro templo, a igreja que Jesus prometeu construir. 8. Simão Pedro falou da segunda vinda do Senhor Jesus, em conjunto com o juízo final e a punição de sinigares. De forma instrutiva, esse mesmo Simão Pedro, o apóstolo da circuncisão, não diz nada sobre a restauração do reino de Israel na terra de Palestina. Em vez disso, enquanto seus leitores contemplam a promessa da segunda vinda de Jesus, ele fixa sua esperança nos novos céus e na nova terra, onde habita a justiça. 9. O direito de qualquer grupo étnico ou religioso ao território no Oriente Médio chamado de Terra Santa não pode ser sustentado pelas Escrituras. Em verdade, as promessas de terra específicas para Israel no Antigo Testamento foram cumpridas sob Josué. O Novo Testamento fala claramente e profeticamente sobre a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo. Nenhum escritor do Novo Testamento prevê uma reunião da etnia israelita na terra de Palestina, como fizeram os profetas do Antigo Testamento após a destruição do primeiro templo em 583 a.C.
Além disso, as promessas de terra da antiga aliança são consistente e deliberadamente ampliadas no Novo Testamento para mostrar o domínio universal de Jesus, que reina do céu no trono de Davi, convidando todas as nações, por meio do Evangelho de graça, a participar de seu domínio e eterno. 10. A má teologia cristã sobre a Terra Santa contribuiu para a trágica crueldade das cruzadas na Idade Média. Lamentavelmente, a má teologia cristã está hoje atribuindo a Israel secular um mandato divino para conquistar e manter a Palestina, com a consequência de que o povo palestino é marginalizado e considerado como virtualmente cananeu. Essa doutrina é contrária ao ensino do Novo Testamento e uma violação do mandato do Evangelho. Além disso, essa teologia coloca cristãos que estão incitando a tomada violenta e ocupação da terra palestina em risco moral de sua própria culpa. Não somos nós, como cristãos, chamados a orar e trabalhar pela paz, alertando ambas as partes deste conflito que aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada? Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode trazer reconciliação temporal e a esperança de uma herança eterna e celestial para os israelenses e palestinos. Somente por meio de Jesus Cristo, alguém pode conhecer a paz na terra. O prometido reino messiânico de Jesus Cristo foi inaugurado. Seu advento marca o ponto central da história humana. Esse reino do Messias continua a se realizar plenamente à medida que judeus e gentios crentes são adicionados à comunidade dos redimidos em cada geração. O mesmo reino se manifestará em sua forma final e eterna com o retorno de Cristo, o Rei, em toda a sua glória. De todas as nações, o povo judeu desempenhou o papel principal na vinda do reino messiânico. As Escrituras do Novo Testamento declaram que a eles foram dados os oráculos de Deus, a adoção, a glória, as alianças, a entrega da lei, o serviço a Deus e as promessas. Seus são os pais, Abraão, Isaque e Jacó, e deles, segundo a carne, veio Cristo. A salvação é, de fato, dos judeus. Ao afirmar o ensinamento bíblico de que não há salvação fora de Cristo, cristãos devem reconhecer com sincera tristeza e pesar a frequente opressão dos judeus ao longo da história, às vezes tragicamente feita em nome da cruz. Mas o que devemos pensar da incredulidade de Israel? Sua incredulidade tornou a fidelidade de Deus ineficaz para eles? Não. Deus não rejeitou completamente o povo de Israel, e nos unimos ao apóstolo Paulo em sua sincera oração pela salvação de seus parentes judeus segundo a carne. Sempre houve e sempre haverá um remanescente que será salvo. Embora nem todo Israel experimente a bênção de participar do reino messiânico, os judeus que vierem a crer em Cristo compartilharão de seu reinado durante a era presente e na eternidade. Além disso, não é como se a rejeição de alguns em Israel, por causa da incredulidade, não tivesse nenhum propósito. Pelo contrário, porque eles foram separados pela incredulidade, o Evangelho foi levado aos gentios, que agora, pela fé, participam das bênçãos dos pais e se unem aos judeus crentes para constituir o verdadeiro Israel de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. O atual estado secular de Israel, entretanto, não é uma realização autêntica ou profética do reino messiânico de Jesus Cristo. Além disso, não se deve antecipar um dia em que o reino de Cristo manifestará características judaicas, seja por sua localização na terra, seja por seu eleitorado ou por suas instituições e práticas cerimoniais. Em vez disso, a era atual chegará a uma conclusão culminante com a chegada da fase final e eterna do reino do Messias. Naquele momento, todos os olhos, mesmo aqueles que o traspassaram, verão o Rei em sua glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os reinos deste mundo se tornarão o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. À luz da grande expectativa profética do Novo Testamento, exortamos nossos irmãos e irmãs evangélicos a retornarem à proclamação da oferta gratuita da graça de Cristo no Evangelho a todos os filhos de Abraão, a orar pela paz entre israelenses e palestinos,
e prometerem toda a simpatia humanitária e apoio prático para aqueles de ambos os lados que estão sofrendo neste atual ciclo vicioso de atrocidades e deslocamentos. Também convidamos educadores e pastores cristãos que compartilham nossas convicções sobre o povo de Deus, a terra de Israel e a imparcialidade do Evangelho a juntarem seus nomes aos nossos como signatários desta carta aberta.